Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso na disciplina Tática de Combate a Incêndio. E nessa segunda aula nós vamos falar de desenvolvimento dos incêndios e fenômenos extremos do fogo. Tá? Nessa aula eu vou falar primeiramente de uns assuntos básicos que os senhores sem dúvida já tiveram contato anteriormente, mas são assuntos bons para a gente relembrar, para que a gente consiga ter uma base bem sólida aí para prosseguir sem maiores dúvidas no curso, tá? Bom, hoje eu vou falar rapidamente a respeito de teoria da combustão, uma breve revisão muito rápida, tá? As diferenças entre incêndio compartimentado e incêndio ao ar livre, as fases de desenvolvimento de incêndio compartimentado, todas as 4 fases, desde a fase inicial até a fase de decaimento, e os fenômenos de comportamento extremos do fogo, que é o backdraft, o flashover, e esses fenômenos que os senhores já viram anteriormente, tá? Bom, os objetivos: relembrar conceitos previamente ensinados, referentes à teoria da combustão, compreender como o incêndio se desenvolve, compreender as características de cada uma das fases do incêndio, e é importante você saber isso, porque logo em breve você vai aprender as técnicas de combate a incêndio, e você precisa entender muito bem como funciona um incêndio na real, para você saber qual tática aplicar, qual técnica aplicar, melhor dizendo, e compreender quais são os fenômenos extremos do fogo e como eles são ocasionados, tá? Bem, teoria da combustão. Isso daqui é bem básico, bem elementar, tá? Mas a combustão é uma reação química na qual um material combustível reage com um oxidante chamado de comburente, e que normalmente é o oxigênio, produzindo energia na forma de calor e muitas vezes luz. Essa reação depende de uma energia de ativação para que se inicie, e após iniciada prossegue de forma autossustentável. Então, só relembrando aí o básico do combate a incêndio, né, do triângulo do fogo, onde você precisa juntar 3 elementos, combustível, comburente e calor, para que você inicie a combustão. Uma vez essa combustão iniciada, você obrigatoriamente necessita de um 4º elemento, que é a reação em cadeia, formando assim o tetraedro do fogo. Essa reação em cadeia que dá esse caráter autossustentável para a combustão, certo? Sem esse fenômeno, sem esse último elemento, esse 4º elemento da reação em cadeia, a gente não consegue que a combustão se mantenha, tá? Muito bem. Avançando, falando um pouquinho a respeito de transmissão e propagação de calor, são de 3 tipos: a condução, convecção e radiação, tá? A condução ela ocorre nos sólidos, na qual o aumento de temperatura de uma molécula faz com que essas moléculas se agitem, e essa agitação, essa vibração vai passando molécula a molécula, assim como a energia em trânsito, assim como o calor, tá? É aquela tradicional foto que tem nos manuais aí, que é uma mão segurando uma barra de ferro em contato com fogo na outra extremidade. Isso representa o seguinte, que a caloria, que a temperatura daquele fogo em pouco tempo vai estar chegando até a mão através dessa condução, certo? Dessa transmissão de calor molécula a molécula, tá? Para a transmissão por condução entre corpos distintos é necessário o contato entre eles, tá? A convecção ela é bem intuitiva também. Ela ocorre nos fluidos, podem ser líquidos ou gases, e ocorre pelo deslocamento dos fluidos em razão da diferença de densidade, ou seja, o que é mais leve sobe, o que é mais pesado desce. Isso daí a gente já sabe naturalmente que acontece em incêndios, na qual a fumaça permanece na parte superior do cômodo, deixando a parte de baixo para o ar frio, tá? E ocorre uma tendência vertical para cima, mas pode ocorrer horizontalmente se houver algum obstáculo físico. De certa forma até é óbvio, claro que a fumaça ela sobe e ela se depara com o teto, ela vai se deslocar horizontalmente, tá? E a última forma de transmissão e propagação de calor é através da irradiação, que é muito importante também. Os senhores vão ver que em incêndios compartimentados a irradiação ela tem um poder enorme de fazer com que o incêndio se propague de maneira muito rápida, tá? A própria fumaça muito aquecida, ela já começa a desencadear um processo de termólise, que a gente vai esmiuçar bastante esse termo daqui a pouco, mas ela já começa a desidratar e iniciar esse processo de termólise em outros materiais que nem tiveram contato com o fogo ainda, tá? É só pela essa temperatura alta provocada pela fumaça já é capaz de fazer com que outros materiais comecem a liberar seus vapores combustíveis para que depois peguem fogo, tá? Bom, a radiação não necessita de contato físico, tá? A radiação decai com o quadrado da distância. O que significa isso?
Bom, vamos lá, ver se os senhores conseguem entender. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais prático de entender. Mas vamos supor um foco de incêndio qualquer. Tá? Esse foco de incêndio ele libera uma caloria, uma carga de calor X, certo? E não importa o valor dele, tá? Dessa carga de calor que ele libera. Mas vamos supor que nós estamos posicionados a 1 metro desse foco. Tá? E quando você está posicionado a 1 metro desse foco, você concorda comigo que está mais fresco do que se você estiver exatamente do lado do foco, certo? Quanto mais afastado da fonte de calor, mais fresco fica, menos quente fica, certo? Tudo bem. Então vamos supor aqui um exemplo que você está a uma distância de 1 metro do foco do incêndio. E que nessa distância de 1 metro você está deixando de receber 1000 calorias, por exemplo, de calor. Tá? Então você está, se no foco ele está liberando 40.000 calorias, só um chute aqui, quando você está a 1 metro desse foco, você está deixando de receber 1000 calorias. Ok? Muito bem. Se você se afastar 2 metros desse foco, você pode achar o seguinte: beleza, se eu me afastar 2 metros e se a 1 metro eu estava recebendo menos 1000 calorias, com o afastamento de 2 metros eu vou deixar de receber 2000 calorias, é isso? Não, não é isso. Na verdade, a irradiação ela decai com o quadrado da distância, ou seja, se nesse caso eu estou afastado 2 metros do foco, eu vou deixar de receber 4000 calorias ao invés de somente 2000 calorias. Tá? E se eu estiver afastado 3 metros do foco, eu vou estar deixando de receber 9000 calorias. E se eu estiver afastado 4 metros, deixando de receber 16.000 calorias. Então, você consegue entender que existe uma relação não linear, uma relação exponencial da distância e da quantidade de calor que eu estou deixando de receber? Então é isso que acontece com a radiação. Por isso que é tão importante, quando você for fazer um combate ofensivo, você ficar de 4 apoios, ou seja, de joelhos, porque a mínima distância que você tiver, que você ganhar somente ficando de joelhos, já causa uma enorme diferença no seu conforto. Óbvio que na sua visibilidade também, mas no seu conforto térmico, o seu capacete não vai ficar tão quente se você trocar sua posição, ao invés de ficar em pé e ficar de joelhos. Se você for ganhar aí 40, 50 centímetros, o que seja, isso já vai te trazer grandes ganhos para fins de combate, tá? Então, por isso que os combates a gente faz em 4 apoios em virtude disso, porque a fumaça ela irradia bastante calor, certo? Para todo o ambiente. Tá? Prosseguindo, todos os corpos emitem radiação e ela é emitida em todas as direções. Ok? Bom, falar de combustível. Combustível, o senhor já sabe que tem os 3 tipos de combustível: sólido, líquido e gasosos, né? Vamos tratá-los de maneira bem rápida aqui. Vou falar dos combustíveis sólidos. Eles não queimam diretamente no estado sólido, tá? Com exceção dos metais alcalinos. Tá? Ou seja, como assim você está me dizendo, capitão, então que um pedaço de madeira não queima diretamente naquele estado? Exatamente. Os combustíveis sólidos, primeiro eles sofrem um processo de secagem, tá? Quando expostos a uma determinada fonte de calor, ou seja, eles desidratam, e após sofrer esse processo de secagem, eles sofrem um processo de termólise. A termólise é uma decomposição química que o material sofre, na qual parte da estrutura molecular dele é quebrada e essa estrutura ela é liberada em forma de fumaça. Tá? Última forma, ela é liberada em forma de vapores combustíveis que se agregam à fumaça. Tá? A fumaça, obviamente, não é só feita de vapores combustíveis, frutos da termólise, mas sim também de produtos da combustão, de vapor d'água, etc. O termo pirólise ele era muito utilizado, provavelmente os senhores já conhecem esse termo ao invés da termólise. Mas por que fala-se tanto em termólise ao invés de pirólise? A pirólise ela também é uma quebra e uma decomposição química molecular de um determinado material sólido. Porém, na pirólise você tem um contato direto com o fogo, tá? Diferente da termólise, que você tem um contato direto com altas temperaturas. E por que tem essa diferença? Por que a gente vai passar a tratar a termólise? Porque os senhores vão ver que nas fases de desenvolvimento de incêndio, que a fumaça, só a alta temperatura da fumaça já é capaz de fazer com que outros materiais liberem seus vapores combustíveis, ou seja, já iniciem o seu processo de termólise. Tá? Então você não precisa do contato direto com chama, obrigatoriamente, para que o material libere seus vapores combustíveis. Tá bom?
A gente vai ver um vídeo daqui a pouco da reprodução que fizeram da Stardust Disc. Eu falei desse caso na aula passada. Os senhores vão ver que as carteiras elas vão começar a termolizar mesmo sem ter contato direto com a chama. Tá? Bom, combustíveis sólidos. Eles não sofrem termólise, perfeito? Eles na verdade sofrem a vaporização em virtude das ligações intermoleculares deles serem bastante fracas. Tá? O senhor já deve ter reparado quando vai abastecer o carro, né? Naturalmente tem aquela vaporização, que eles são compostos bastante voláteis à temperatura ambiente. Então o processo que acontece ali não é uma termólise, a termólise é uma quebra, tá? É uma quebra da estrutura molecular de um material. O que acontece com os combustíveis líquidos é somente uma vaporização deles, permanecendo a mesma estrutura molecular, tá? Bom, vou mostrar para os senhores aqui o vídeo da termólise. Bom, dando prosseguimento, vou mostrar esse vídeo rapidamente para os senhores aqui. As the fire takes hold, the nearby plastic seats begin to decompose. A lean flashover appears to start in the smoke in the ceiling. Os senhores podem observar que aqui começa a liberar os vapores combustíveis de todas essas carteiras, tá vendo? Olha aqui, isso aqui dá para ver muito bem, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Vocês conseguem perceber que na verdade o que vai sendo liberado ali são os vapores combustíveis, mesmo sem contato com o fogo direto, tá? Esse processo é o processo da termólise. Ou seja, a própria fumaça que está aqui em cima, sem dúvida essa fumaça está extremamente quente, em virtude do foco aqui que está, das labaredas aqui que estão encostando nessa fumaça. Então essa fumaça sem dúvida está muito quente e todos esses materiais aqui, todas essas carteiras, inclusive parece que é um papel, alguma coisa que tem em cima da mesa aqui, isso aqui inclusive também vai liberar os vapores combustíveis da termólise, tá? Suddenly, an ashtray on the foreground table spontaneously ignites. The room flashes over and the cameraman decides to make a run for it. As the fire grew, everything seemed to spontaneously come. Então é só para os senhores verem aí na prática como é que funciona nesse processo da termólise, tudo bem? Bom, outro fator muito importante aqui também é uma relação superfície-massa dos materiais, dos combustíveis sólidos, de maneira geral, e uma energia necessária para a sua ignição. Os senhores têm que saber que quanto mais particulado for um determinado material, menos energia é necessária para que se inicie a combustão desse material. Tá? A gente tem essa imagem aqui, e ela exemplifica muito bem, onde eu tenho aqui a relação superfície-massa. Quanto maior for essa relação, ou seja, quanto mais deteriorado for esse material, quanto mais particulado for esse material, menos energia eu preciso para fazer ignir esse material, é claro. É muito mais fácil você atirar fogo em pó de serra do que numa tora de madeira, ok? Outro ponto muito importante é com relação a essa figura aqui, que nesses dois casos nós temos aqui uma tábua na horizontal e uma tábua, ou melhor, duas tábuas do mesmo tamanho, certo? Sendo que uma está na horizontal e outra está na vertical. Em ambos os casos ali, o início do foco do incêndio foi na ponta, na extremidade dessa tábua. Uma pergunta para os senhores. Bem, qual das duas situações os senhores acham que que o incêndio vai se desenvolver de maneira mais rápida? Na primeira, na tábua na horizontal, ou na segunda, na tábua na vertical? Bom, a resposta é a segunda, tábua na vertical. Pô, mas por quê? A mesma tábua, de mesmo tamanho, é o mesmo fogo, mas por quê? A explicação está na própria figura. Que no primeiro caso os gases se elevam por causa da convecção, certo? A gente já viu, né, em transmissão e propagação de calor, que a convecção, o que é mais leve sobe, então a fumaça sempre sobe, tá? E na verdade a propagação desse incêndio na horizontal fica basicamente por cargo do fogo para fazer todo o trabalho de secagem e termólise do que está adjacente a ele. Diferente da tábua na vertical, onde a superfície da madeira é aquecida por convecção e condução. Ou seja, nós temos dois processos aí de transmissão de calor. Então vai ser muito mais rápido no segundo caso, na tábua na vertical, do que na horizontal. Tá? Porque a própria caloria, a própria fumaça já vai secando, já vai desidratando e termolizando o restante da madeira antes mesmo do processo de condução. Tá? Muito bem.
Bom, por último, vou falar bem rapidamente também aqui de combustíveis gasosos. Os combustíveis gasosos, lembrando que não é o foco dessa aula a gente falar de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, é só uma passada. Caso quem tenha alguma dúvida a respeito desses assuntos, pode me procurar, me mandar mensagem, que depois eu tenho instrução falando só disso, tá? Combustíveis gasosos, essa parte aqui que eu vou falar de limite inferior de explosividade, limite superior de explosividade, isso pode causar alguma dúvida no primeiro momento, mas quem tiver dúvida e quiser aprofundar, pode me procurar depois, tá? Bem, seguindo. Limite de explosividade. Como é que funciona, na verdade, os combustíveis gasosos? Para que o combustível gasoso entre em ignição, ele tem que estar numa mistura ideal com o comburente em determinado ambiente. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor uma sala, tá certo? Uma sala completamente vedada, e nessa sala a gente coloca em volume, 1% em volume do espaço total dessa sala de GLP, certo? Gás de cozinha. Você acha que se eu riscar um fósforo dentro dessa sala, a gente vai ter uma combustão? Provavelmente os senhores devem achar que não, né? E realmente não vai ter. Por quê? Porque eu tenho pouco combustível nessa sala. Agora vamos inverter o exemplo. Vamos supor que de alguma maneira eu consiga colocar 99% de gás dentro de uma sala de GLP e 1% de comburente. E se eu riscar um fósforo nessa sala, os senhores acham que vai ter uma combustão? A resposta é também não. Eu não consigo, porque nesse caso minha mistura está muito rica. Eu não consigo ter pouquíssimo comburente para a quantidade imensa de combustível presente na sala. Então essa regra ela vale para todos os combustíveis gasosos. Eu preciso de uma relação ideal entre combustível e comburente para que eu tenha uma combustão efetivamente, tá? Como título de exemplo aqui, a gente vai usar o metano, tá certo? Tá aqui o metano. Se vocês perceberem nessa tabela aqui, me diz uma série de substâncias, claro que existem muitas outras também. E o limite inferior de explosividade, tá certo? Que é representado por LE. E o limite superior de explosividade. Do metano aqui, nosso exemplo, ele diz o seguinte, que o limite inferior de explosividade do metano é 5 e o superior é 15, tá? Ou seja, nessa sala, voltando no nosso exemplo, nessa sala, se eu tiver 3% de metano, eu vou ter combustão? Se eu colocar uma fonte de calor ali? Não. 4%? Não. Se eu tiver entre 5 e 15, eu vou ter uma combustão efetivada, tá certo? Se eu tiver a partir de 15, eu já entro na faixa de mistura rica e eu não vou ter combustão. Perfeito? Lembrando que combustíveis sólidos ou líquidos dispersos em suspensão no ar comportam-se como vapores ou como gases ou vapores inflamáveis, certo? Isso daí é um fenômeno muito comum em silos, principalmente, tá? Onde combustíveis sólidos extremamente particulados funcionam como se combustíveis gasosos fossem, tá? Bem, rapidamente explicar isso daqui para os senhores, para quem nunca viu. Esse aqui é um detector multigases, o Altier 4XR. Na verdade, eu acho que esse é o modelo, a foto do 4X, mas a corporação recebeu o Altier 4XR, que é um detector multigases para que você faça uma leitura de uma determinada atmosfera, certo? Para você saber os níveis de oxigênio, os níveis de inflamabilidade e de outros gases tóxicos, tá? Bem, vamos nos ater primeiro a essa faixa aqui, tá? Esquece a faixa de baixo, vamos só nos ater a essa primeira faixa aqui. Essa faixa, ela representa o que eu disse anteriormente, certo? Essa faixa representa a concentração de metano em determinado ambiente, tá? Então a gente sabe que uma concentração entre 0% e 5%, essa concentração é chamada concentração pobre, tá? Eu não vou ter explosão, não vou ter uma combustão nessa faixa. E de 15% a 100%, essa já é uma mistura rica, tá? Ou seja, eu vou ter metano em demasia com relação ao comburente em uma determinada mistura. E entre 5% e 15%, que é a minha faixa de explosividade, eu vou ter a combustão propriamente dita, tá? Percebam que em 5% aqui tem um LEO, isso aqui está em inglês, tá? É Low Explosive Level e Upper Explosive Level, mas na verdade é o limite inferior de explosividade e limite superior de explosividade, é a mesma coisa, tá? Então vocês conseguem perceber que eu preciso de estar numa concentração entre 5% e 15% aqui, né? Bem, mas como é que funciona o detector multigases? Eu não sei se os senhores já viram ele operando, mas quando você chega com ele na cena, você liga ele do lado de fora, né, ele faz um reconhecimento, uma série de testes, pré-ajustes e enfim você entra com ele na cena.
Acontece quando você entra com ele na cena, ele começa a pitar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele está pitando, quer dizer que aquela atmosfera está explosiva? Não necessariamente, tá? Como que funciona? No detector multigases, vocês podem perceber que tem uns números aqui. Um desses campos é a porcentagem de explosividade, vamos dizer assim, daquele ambiente, tá? É a capacidade que falta para chegar ao mínimo necessário para que tenha uma explosão. Vamos lá. Vamos aqui à nossa segunda tabela, tá? A gente sabe que nessa faixa aqui, é a mesma de cima, são os 5% do metano, certo? 5%. O nosso marcador, o detector multigases, ele varia de 0 a 100%. Então, quando você entra no ambiente, ele dá o primeiro alarme a 10%. O que isso significa? Quer dizer que a concentração daquele ambiente é 10%? Não é isso, tá? Isso significa que você está 10% do caminho para chegar ao limite inferior de explosividade, ok? Então, se lá no teu detector multigases marcar 10%, isso não quer dizer que você está em 10% da concentração daquele produto no ambiente, daquele gás no ambiente, ok? Isso quer dizer que falta 90% ainda para aí sim você entrar no limite inferior de explosividade, beleza? Então, essas linhas aqui, elas estão uma em cima da outra justamente para simbolizar isso, ou seja, quando você receber o primeiro alarme de 10%, quando aparecer 10% no seu detector, isso significa não que você tem 10% de gás no ambiente, de metano, mas sim que você tem 0,5%, tá? Então falta um longo caminho aqui para ainda assim você chegar na sua faixa explosiva. Tudo bem? Então não é o foco da aula, mas é só uma informação muito importante a respeito de combustíveis gasosos, tá? Que não tem como falar de combustível gasoso sem explicar rapidamente como é que funciona a leitura desses combustíveis através do detector multigases, tá? Muito bem. Bom, falar rapidamente aqui das características da fumaça. Isso é importante os senhores saberem, tá? A fumaça ela tem 5 características que você tem que gravar através da sigla COMIT, tá? Significa o seguinte, o que? Significa quente, O, opaca, M, móvel, I, inflamável e T, tóxica, tá? Então, quente. A combustão libera calor e a fumaça propaga o calor para pontos distantes do foco. A fumaça ela é quente por sua natureza, ela é quente o suficiente até para fazer, os senhores viram no vídeo, até para fazer com que outros materiais iniciem a termólise. Ela é opaca porque fica muito difícil você visualizar, você enxergar através da fumaça em virtude da fuligem. Ela é móvel, ou seja, ela desloca-se principalmente verticalmente, porém quando tem um anteparo ela desloca-se horizontalmente. Inflamável, ela possui combustíveis capazes de reagir com o oxigênio do ambiente. É claro que todos aqueles vapores combustíveis dos materiais que termolizaram no ambiente ficam armazenados na fumaça, então a fumaça ela é extremamente inflamável, a fumaça pega fogo, tá? E esse é o grande problema, que muitas pessoas não dão a devida atenção à fumaça. A fumaça é grande vilão dos incêndios. Obviamente a gente tem que ter como uma das prioridades o combate ao foco, mas é muito mais efetivo você ter o controle da fumaça do que fazer o combate ao foco propriamente dito, tá? E tóxica, seus produtos são tóxicos, irritantes e asfixiantes, tá? Os produtos da combustão incompleta são diversos, monóxido de carbono, ácido cianídrico, ácido clorídrico, entre vários outros, são produtos tóxicos e irritantes, e muitos deles cancerígenos também. Então você faz de fundamental importância a utilização de EPR em qualquer operação de incêndio, tá? Por mais básica que seja ela um fogo em veículo ou qualquer outro tipo de incêndio que os senhores podem julgar básico ao chegarem na cena, mas se faz necessária a necessidade de utilização de proteção respiratória, ok? Bom, agora vamos começar a falar do desenvolvimento dos incêndios, de todas as fases do incêndio, tá? Vamos lá, falar do incêndio compartimentado. O que é um incêndio compartimentado? Ele é um incêndio compartimentado, incêndio de compartimento ou incêndio confinado. É um incêndio que se processa em local limitado por teto e paredes, que implicam na acumulação de fumaça no ambiente, tá? Diferente do incêndio ao ar livre, na qual a fumaça, através da própria convecção, ela é liberada no próprio ambiente, tá? Existem duas grandes diferenças
entre o incêndio ao ar livre e o incêndio compartimentado. Tá? As diferenças são oferta de oxigênio, porque no incêndio ao ar livre você tem alta demanda de oxigênio, livre demanda, certo? Para que aquele incêndio dure até quanto combustível tiver disponível para ele. Tá? E o segundo é o feedback radiativo. Atenção que é radiativo e não radioativo, ok? O que é esse feedback radiativo? É a própria caloria, é a própria irradiação emanada pela fumaça, também conhecida como capa térmica, para todos os outros cômodos dentro de um ambiente compartimentado. Tá? Então, essa própria irradiação é caracterizada como é chamada de feedback radiativo. É quando você entra no incêndio, seja de joelhos ou em pé, você sente aquela caloria no seu capacete. Então, isso é fruto do feedback radiativo, é a irradiação que a própria fumaça está emanando para todo o ambiente. Tá? Lembrando que a fumaça também ela representa 70% em média da energia de um incêndio. Ou seja, quando você confina um incêndio, quando ele acontece dentro de um ambiente fechado, toda a energia daquele ambiente, de uma forma, toda a energia daquele foco, ela fica concentrada dentro daquele ambiente, ao invés de ser liberada para a atmosfera. Tá?